Estamos começando mais uma edição do podcast Sintracom São Paulo, aqui pela TV Sintracom. Nossos estúdios funcionam aqui na sede do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, Sintracom São Paulo. Eu sou o Tony Duarte. Aqui conosco o companheiro Ramalho da Construção, presidente do Sintracom, e eu sempre gosto de lembrar que ele é o legítimo representante dos trabalhadores paulistas e brasileiros, né, Ramalho? Aqui na nossa mesa, em especial, os irmãozinhos da Construção Civil. Ramalho, seja bem-vindo. Muito obrigado, Tony, que aproveitar também para agradecer o presidente Ricardo Patá, meu irmão, meu amigo, está aqui acompanhado aqui do nosso querido Mário Ramos, né? E dizer aqui da alegria de receber aqui essa grande liderança nacional e internacional. Meu companheiro de viagem, né? Quando nós divulgarmos a Força Sindical pelo o mundo afora, né? Companheiro Ricardo Patá, seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença. Eu que agradeço estar aqui nesse canal tão importante de divulgação de ideias e debates, né? E não há dúvida nenhuma, o nosso companheiro Ramalho, que é um irmão, um amigo de longa data, para trilharmos de forma conjunta e nesses minutos que estaremos aqui dialogando sobre temas relevantes para o mundo do trabalho, reafirmar, Ramalho, que a atividade e as ações que você desenvolve, tanto a nível dos trabalhadores que você representa tão bem na área da construção, como todos os trabalhadores e trabalhadoras, no sentido de você sempre levar a voz da esperança, a corrente do bem. É um prazer muito grande, Tony, estar aqui com vocês. Patá, quando vocês fundaram a União Geral dos Trabalhadores, lá atrás, em 2007, se eu não me engano, tem quase 20 anos, né, presidente? Eu sei que vocês ali representavam 4 milhões de trabalhadores. De lá para cá, quase 20 anos depois, vocês representam aí quase 12 milhões de trabalhadores. Ramalho, é quase uma cidade de São Paulo que vocês representam, Patá. Responsabilidade grande, hein? Não há dúvida. O projeto da UGT nasceu, na realidade, da agregação de centrais que deixaram de existir, ou seja, a fusão. Foi a primeira grande unificação, depois da experiência internacional da CSI, que ocorreu em 2006 na Áustria. E a nossa ideia, na realidade, é representar a base da pirâmide. Comércio, serviços, de uma forma geral, são aquelas atividades menos remuneradas, com baixa qualificação, um desafio extraordinário. Começamos com 180 sindicatos em 2007 e agora temos 1.300 sindicatos. Somos uma das maiores centrais do nosso país e temos dado dignidade a algumas atividades fundamentais, como o caso dos motoboys, são atividade estratégica e muitas vezes transformada em invisíveis, né? Morre a cada instante um companheiro. Enquanto estamos fazendo o programa, infelizmente está morrendo um companheiro ou companheira, os Uber, trabalhadores em Uber, e, enfim, muitas atividades precárias e que nós iniciamos um processo da voz. Temos uma representação importante no Aceio e Conservação, basicamente todo o Aceio e Conservação do Brasil é filiado ao GT, e tanto o Roberto Santiago quanto o Moacir e o André, atual presidente, nos últimos 25 anos deram dignidade para aqueles trabalhadores que, na federação, o sindicato tem 65 anos, o sindicato CIEMACO, mas dignidade é aqueles que ninguém olha, ninguém enxerga, aquele que cuida da cidade, tira o lixo, né, nos dá uma saúde importante e não são, muitas vezes, vistos, observados por ninguém. Então, nós temos muito orgulho de ter conseguido construir, com um conceito de transparência, de inovação, né, uma central sindical que busca alternativas de superar adversidades enormes e dar dignidade para os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Presidente Ramalho, quer complementar alguma coisa? Não, eu acho que o Patá é uma das grandes lideranças nacional e internacional, já falamos isso aqui. Ele é o fundador da Central Força Sindical, da qual ele foi tesoureiro por todo o período que ficou lá antes de vir para o UGT.
é um dos dirigentes sindicais mais competentes que eu conheço e, acima de tudo, um amigo leal. É um grande companheiro, o Ricardo Patá, e além de ser uma grande liderança, ser essa alma que está sempre agregando, né? Eu nunca vi o Ricardo pregar nenhuma discórdia em lugar nenhum, né? Ele sempre foi de agregar as pessoas, de juntar as pessoas, e não é por acaso que ele é o ex-presidente do maior sindicato de comércio da América Latina, se não do mundo, eu acho, né? A UGT a gente pode classificar como uma central sindical, como a CUT, como a Força Sindical. Com certeza, é uma central. Nós temos muitas categorias, estamos em todos os estados do nosso país. Então temos telefônico, bancários, rurais, servidores públicos, comerciários, metalúrgicos, bancários, né? Tem muitas representações e temos essa característica, né, de dar oportunidade para as pessoas se qualificar, se capacitar. Nós somos pioneiros em fazer o mutirão do emprego, do ponto de vista nacional, onde nós buscamos a alternativa da inclusão com capacitação, que, a meu ver, é uma das questões mais graves que o Brasil enfrenta, principalmente pela quarta revolução industrial, que nos coloca uma tecnologia altamente especializada e que os nossos trabalhadores, infelizmente, muitos deles não têm condições de ativar em situações simples. Exemplos, o caixa de supermercado. Nós conseguimos no último mutirão mais de 5.000 vagas e nós vamos fazer o próximo mutirão, o Ramalho, quero até convidá-lo para participar conosco, dia 12 de agosto. E nessas 5.000 vagas nós não conseguimos 2.000 aprovações, porque o caixa de um supermercado é um computador, a pessoa no mínimo tem que ter noções básicas da tecnologia. Então aí, nos últimos mutirões, nós estamos feito com a tecnologia acoplada e as empresas aguardam certas atividades feitas ou pelo Senai ou pelo Instituto Paula Souza para que as pessoas já aprovadas tenham condições de ocupar espaço no emprego, no caso, operadores de caixa. Então, a UGT é uma central sindical, nós temos 6 centrais no nosso país, não é? Que é a CUT, a UGT, a Força Sindical, a Nova Central, a CTB e a CSB. São as 6 consideradas como tal pela legislação que mensura o número mínimo de estados que participam, o número mínimo de representações de categorias e o número mínimo de sócios para que se possa chamar central sindical. E a UGT é uma delas. Você tocou aí numa função que é a operadora de caixa. E eu percebo que as operadoras de caixa, talvez eu esteja errado, me corrija se eu estiver errado, parece que é uma função que anda caminhando assim para a extinção, porque junto às operadoras de caixa já existe aqueles caixas automáticos que a própria pessoa passa lá e paga com várias formas de pagamento. E ali praticamente 20, 30 máquinas onde a pessoa pode fazer o pagamento ali, ele mesmo opera aquela caixa ali e tem apenas uma pessoa para monitorar. Caminha para isso, Patá? Olha, esse é um tema importante, mas eu queria aproveitar e convidar todos aqueles que estão nos vendo, se dentro da sua família ou você mesmo está desempregado, lá na Rua Formosa 99, o mutirão do emprego funciona todo dia. Nós fazemos o grande mutirão, vamos fazer em agosto, mas todo dia tem vaga social. Então vocês estão convidados, caso tenham na sua família alguma pessoa que esteja desempregada. Rua Formosa? 99, no Vale do Agabaú. Perfeito. O tema que você coloca é um dos temas mais desafiadores que nós, do movimento sindical, estamos vivendo ultimamente. A terceira revolução industrial e tecnológica ocorreu uns 30, 40 anos atrás e ela abarcou muito a área financeira e a área rural. Foi quando ocorreu a mecanização do campo. E na área financeira houve uma transformação que, na oportunidade, 30 anos atrás, tinha mais de 1 milhão de bancários e passou para 400 mil de uma hora para outra. Foi uma revolução. No campo é quando surgiu basicamente o agronegócio. Então, e foi com a mecanização do campo, né?
A quarta revolução industrial, que tem já alguns anos, e ela está ativando com todos os setores, com certeza no material, na construção também, mas na área de comércio e serviços ela está muito forte e ela é percebida em alguns temas, e por isso que nós precisamos nos qualificar e nos capacitar. Um dos temas é o que você comenta, que é operador de caixa. Nós temos só na cidade de São Paulo 50 mil operadores de caixa, e que com o advento do caixa sem caixa, já caiu para 30 mil, 20 mil postos de trabalho já foram perdidos, e a tendência é ampliar. Hoje até na padaria, eu fui em padaria, nosso Chiquinho, se estiver nos vendo, Chiquinho, um abraço, na padaria já tem caixas com tecnológicas, sem operadora, então isso veio para ficar. Só não veio, fazendo um parênteses que é importante, na área dos frentistas, porque existe uma legislação, na época do Fernando Henrique Cardoso, no segundo mandato, tinha um desemprego sendo anunciado, que ele fez, o único país do mundo que tem uma lei que impede a automação dos postos de gasolina, senão 500 mil empregos já iam ser perdidos. Como é feito lá fora, né? No mundo todo já não tem, então graças a Deus seguramos aí. Mas no caso do comércio, além da operadora de caixa, nós temos o e-commerce. O e-commerce tem crescido demais e o e-commerce está diminuindo o número de lojas físicas. A todo momento a gente percebe empresas que estão fechando as suas lojas porque estão vendendo pelo e-commerce, área de supermercado, área de loja, assim por cento. O home office mudou muito na área, a administração principalmente do comércio e de todas as empresas. Você vê, nós representamos trabalhadores da IBM, tem aqui perto na rua 23 de Maio um prédio maravilhoso, tem 4.500 funcionários. Hoje você basicamente não vê ninguém trabalhando, todo mundo trabalha em casa. Então a quarta revolução industrial, ela veio com tal vontade de mudança e nós não estávamos preparados. Nós não podemos ser contra a tecnologia, porque a tecnologia não dá longevidade, não dá uma melhor capacidade de viver. Sim. Não é? Tem o celular, as plataformas, o podcast, tantas coisas estão acontecendo graças a essa tecnologia. Mas nós temos que ter a capacidade de algumas regras, não engessar, para que a gente possa diminuir essas diminuições dos postos de trabalho trocado por máquina. Trabalhadores em call center. Hoje você fala com a máquina, não fala com as pessoas, né? Então, essas mudanças vieram, e na área do comércio especialmente, vieram com muita força. Eu comecei a trabalhar em 1972 no Bazar 13. Hoje eu sou funcionário do Pão de Açúcar que comprou o Bazar 13. A mesma loja que tem até hoje na Rua Teodoro Sampaio, lá com o Morato Coelho, na época tinha mais de 1.000 funcionários. A mesma loja hoje tem 380 funcionários. Houve mudanças enormes na relação capital e trabalho, diminuindo muito alguns postos de trabalho. Então é uma preocupação, ao mesmo tempo é o adorável mundo novo que nós estamos vivendo. Nós todos vimos os filmes, o desenho dos Jacksons. Sim. E hoje nós estamos vivendo. Daqui a pouco a Embraer está fazendo já aquele avião carro. A Embraer já está fazendo. Daqui a pouco nós temos aqueles carros aí andando pelas ruas acima. Então as mudanças estão por aí. Nós temos que nos qualificar enquanto dirigentes para que a gente possa dar oportunidade para os trabalhadores, porque a economia não vive de máquinas, ela vive de consumo, e quem consome é gente. São as pessoas. Agora, presidente Ramalho, nesse setor da construção civil ainda me parece que tem muita coisa artesanal, não é isso? A automação chegou, mas não com a tamanha intensidade como chegou no setor do Patá, não é isso? Sim, ainda tem, mas reduziu bastante. Você imagina uma obra que em 1968 trabalhava 300 pessoas, faz com 15. Não. Então caiu muito, né? Menos de 10%. Menos de 10%. Você pega hoje todos os ferros, que era tudo feito na obra, dobrado, cortado, você encomenda numa fornecedora, Gerdau é uma delas, né? E vem tudo montadinho. Então o cara deixou de ser armador para ser montador de ferragem. A carpintaria, a mesma coisa. Você manda um projeto de execução, as formas vêm todas prontas, né? Tijolos, que antigamente se ficava cortando, emendando. Hoje você manda um projeto e os tijolos vêm tudo cortado no tamanho certo, na medida certa, e assim sucessivamente. Quer dizer, hoje temos muito essa coisa da parede seca, que é o que chama de drywall, né? Drywall. Que criaram aí já há alguns anos em outros países, mas tomou-se conta também do Brasil. E existe hoje a aplicação de gesso até em fachada, né?
que antes desmanchava. Hoje ele vem aí para ficar. Então, o que às vezes nós precisamos, e aí é o futuro que vem muito pela frente, né? Nós vamos ter muitos jovens que vão precisar de emprego, tanto no comércio, como na habitação, como na indústria, né? E aí a preocupação é que nós precisamos realmente estar qualificando essas pessoas, né? O Ramalho já nos deu oportunidade, como deputado estadual, que foi uma belíssima atividade que desenvolveu na Assembleia Legislativa, tinha o seu gabinete aberto para todos os trabalhadores, e podia ser de qualquer categoria, ele estava lá aberto para as demandas que os trabalhadores trazem todo dia. E hoje a gente percebe que isso diminuiu muito. Então, o primeiro fator é fundamental, e aquelas pessoas que estão nos vendo, é importante que vocês participem da política. A UGT é plural, né? Nós não temos um partido político como tem central sindical, por exemplo, a CUT é ligada ao PT, a CTB é ligada ao PCdoB, uma parte da Força é ligada à Solidariedade. A UGT já não tem ligação, apesar de eu ser de um partido político, eu sou do PSD e lidero o PSD Movimentos no Brasil todo. Em São Paulo, na realidade, ficou uma eleição polarizada como no Brasil. Normalmente, as eleições municipais não são. Normalmente, não tem nada a ver com a eleição federal. Mas no caso de São Paulo, tem tudo a ver, vai ser uma eleição dura, uma eleição onde vão ser colocados Bolsonaro de um lado, Lula de outro lado, né? E, a meu ver, desses candidatos que você relatou vão ser vencedores. Eu não tenho, nesse momento, uma opinião de como será. E eu tenho, logicamente, vou trabalhar para algum candidato, mas como disse, que tanto o sindicato quanto a nossa central é plural, para não expressar em nome, porque aí é uma confusão. Se eu falo Ricardo Patá, mas sou presidente da UGT do sindicato, vai estar, na realidade, o sindicato apoia esse, o GT apoia aquele. Logicamente que eu vou apoiar alguém, não há dúvida nenhuma. Mas eu não quero, nesse momento, ainda expressar, mas tenho muita preocupação com certos temas na cidade de São Paulo. Um deles é a Cracolândia, que até agora ninguém resolveu. Nós trabalhamos juntos até nessa situação. A cidade, o centro de São Paulo é um centro, talvez um dos únicas capitais da dimensão de São Paulo que tem um centro maltratado, que é um absurdo. Você vai a qualquer lugar do mundo, o centro, que é o nascimento da cidade, é valorizado. Pelo menos o centro. No caso de São Paulo, infelizmente, não. Então tem uma série de desafios, né? E que nós vamos com certeza falar com todos os candidatos e ver qual daqueles que vai atender ao nosso pleito. E principalmente na área do comerciário, nós temos uma questão do trabalho em feriados e domingos, e que essa questão é regida pelo município. Então, além da questão da lei federal, mas o município é que determina algumas questões. Então, nós queremos ver quais dos candidatos vão estar sensíveis ao pleito dos 500 mil comerciários e comerciárias da cidade de São Paulo. Falar em comerciários, você começou lá no longínquo 1972, como você mesmo reportou no Bazar 13, que depois virou lá do Abílio Diniz, né? O nosso saudoso, né, Abílio Diniz, lá em 72, quando o governador era o Roberto de Abreu Sodré, né? E o presidente ainda era o Emílio Garrastazu Médici. Você começou numa época que o centro da cidade ainda era agradável de se passear e levar a família, né, presidente Ramalho? Mas a minha pergunta que não quer calar é: o que você fala, qual a mensagem que o Ricardo Patá deixa para o jovem que deseja ingressar nessa área do comércio? Vale a pena ainda, Patá? Aí é uma outra questão que nós não vamos ter tempo de aprofundar, mas na realidade é a questão da juventude no nosso país. O Brasil está envelhecido. Em todas as instituições, até no mundo sindical, a gente percebe que o jovem ele é muito reticente. Então é fundamental que a gente sensibilize o jovem. Nós temos que ouvir o jovem, né? O jovem hoje ele tem aspirações muito distintas. Quando eu entrei no Bazar 13 em 72, eu entrei lá para sair de lá aposentado. Hoje, o jovem, se ficar 1 ano, 2 anos na empresa, é muito. Se é certo ou errado, não sei, mas essa é a realidade. O jovem tem essa característica. Não, né? Pensa Então, mais numa carreira. Não pensa mais numa carreira, não muitas vezes é imediatista. E talvez tenha até razão,
porque a maior parte das pessoas extremamente conservadoras ficavam lá resignados no emprego e só saíam de lá aposentados ou mortos, né? E o jovem, na realidade, nos traz a sua sensibilidade, a sua capacidade junto à nova tecnologia. É impressionante. Eu tenho uma filha que tem 27 anos, nasceu em 1996. Alguns anos depois que ela nasceu, parecia que ela tinha um celular já implantado na mão dela. Sabia mexer todas, porque o celular a gente pensa que é fácil, mas eu desafio a qualquer pessoa a conhecer 90%, 90% não, 50% do celular. Perfeito. É impressionante a complexidade. E o jovem tem esse talento, essa sensibilidade. Né? Então, o jovem tem, sim, dentro do comércio, oportunidades importantes. Até uns 20 anos atrás, na realidade, o jovem que entrava no comércio era um emprego de transição. Era para ir para a indústria, empregos mais qualificados. Hoje, o comércio tem plano de carreiras importantes, que nós estamos com muitas empresas multinacionais e que oferecem serviços muito especializados, né? Então, o jovem venha para o comércio, porque o comércio tem uma característica que eu acho fundamental. Diferente de algumas atividades como metalúrgico, nada contra metalúrgico, mas o metalúrgico muitas vezes tem uma atividade com a máquina, né? Fica para lá, para cá. O comércio você fala com pessoas, você está sempre aprendendo, ou com seu colega, ou com o consumidor, é muito importante. Conhecendo novas pessoas. Eu acho que conhecendo novos mundos, inclusive. Por isso eu acho que o comércio é uma oportunidade para o jovem aprender a valorizar a vida. Presidente Ramalho, suas considerações finais, porque infelizmente não temos mais tempo. Agradecer a você, Tony Duarte, aqui por esse comando aqui no nosso podcast. Agradecer o presidente Ricardo Patá, como sempre dando uma aula aí, não só do mundo sindical, mas do dia a dia, o dia de vivência, né? Ele foi muito feliz quando colocou essa posição do comércio e ainda é uma profissão que muita gente quer ficar, por uma série de razões. Porque conversa com as pessoas, porque aprende, porque é mais leve, porque você fica bem vestido, né? Ao passo que outras profissões como a nossa, nós temos uma falta de mão de obra muito grande e, infelizmente, o pessoal, que às vezes até ganha um pouco mais, mas ele se sente um pouco discriminado em ficar ali com a roupa suja, serviço pesado, na chuva, no sol, né? E aí, às vezes, aprende muito pouco. Por isso, eu quero agradecer aqui o Patá por essa aula, agradecer também aqui o nosso Mário Ramos, que sempre nos acompanha o Patá, mas nos acompanha, nós também aprendemos com o Mauro, né? E dizer para a sociedade, você falou de política, que os eleitores possam escolher o melhor para São Paulo, né? Perfeito. Como o Patá, o sindicato também aqui é pluralista, né? Nós temos aqui até bolsonarista trabalhador. Às vezes eu fico pensando como que um trabalhador vota, defende o Bolsonaro como se fosse uma religião. Só que, infelizmente, 99% não são bolsonaristas, deve ter outros pensamentos, mas o sindicato respeita, aceita, né? Porque eu acho que isso, sim, é democracia. Se não, é o caso que ele citou aqui de alguns companheiros, que para ser de uma central precisa ser daquele partido. Aqui não. Eu já fui do partido do Patá, eu fui 18 anos do PSDB, hoje estou no PSB. Claro que eu, não o sindicato, eu, o Ramalho, vai votar na Tabita Amaral, porque ela é do PSB. Mas o sindicato vota em quem quer e quem for melhor para São Paulo. Política, perfeito. A gente nunca sabe. Quem está hoje com 8%, 10%, amanhã pode ser que até ganhe as eleições. Nós vivemos esse exemplo aqui em 2016, com o prefeito que se elegeu aqui em primeiro turno. E quem está disparado também pode cair, né? Celso Russomano que o diga, né? É um exemplo disso. Pois né? Mais de 30% desaba, né? Então já mais de uma vez, né? Pois ainda é cedo para a gente falar ainda, dizer assim, quem será o próximo prefeito de São Paulo, a próxima prefeita de São Paulo. Tomara que o povo saiba escolher o melhor ou a melhor, e que isso seja bom para todos nós, que juntos nós possamos trabalhar, seja o Ricardo, Boulos ou a Tabita. Tanto o Ricardo como o Boulos são amigos de muito tempo. A Tabita eu conhecia há menos de 2 meses, mas parece ser uma menina também fantástica, veio da periferia, da comunidade,
Nasceu aí filha de... Um exemplo para o jovem, para todos nós. Cobrador de ônibus, a mãe... Diarista, né? Estudou em escola pública, passou no concurso, foi fazer a universidade em Harvard, nos Estados Unidos. Moradora da periferia, cidade Ademar ali, Vila Missionária. Foi uma deputada eleita ainda com 24 anos de idade, né? Com mais de 260 mil votos, reeleita com 360 mil votos. Então eu tenho uma admiração enorme por pessoas que têm esse talento, muito embora eu não conhecia a Tabata, mas apenas a história. O Ricardo eu conheci antes de ser vereador, continua meu amigo até hoje. E o Boulos também, nos movimentos de moradia principalmente. Então são, por enquanto, 3 candidatos aí que o povo vai escolher o melhor, e seja quem for, nós vamos trabalhar com quem estiver no mandato de prefeito. Perfeito. Suas considerações finais, Patá? Eu só agradecer. Acho que o Ramalho sempre muito feliz e sempre muito gentil e sempre visionário. O Ramalho, há alguns anos atrás, ele teve uma ideia para os trabalhadores que representam de alimentação, principalmente aqueles que estavam naquele... Qual é o nome mesmo daquele... Balancinho. Balancinho. Que até a gente morria porque estava sem se alimentar. Então, quem fez, deu oportunidade para as pessoas se alimentar foi o Ramalho. Então, eu tenho muita felicidade em ser amigo do Ramalho. Tony, muito obrigado pelas perguntas. E nós aqueles que nos viram aqui no programa, eu só tenho a agradecer e voltar a convidar aqueles que estão procurando emprego e na Rua Formosa 99. E não posso deixar de agradecer a presença sempre do nosso editor-chefe, Mauro Ramos. Mauro Ramos, que é nome de zagueiro são paulino. E é corintiano. Mas as contradições. Mas olha, gente, não temos mais tempo. Muito obrigado, Patá. Muito obrigado, presidente Ramalho. E aguardamos você, amigo, amiga, numa próxima edição. Deus abençoe a todos.